Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Quinta-feira, dia 1º de setembro de 2022, nós estamos ao vivo, começando mais uma edição do seu Rede Verdade aqui pela programação da sua TV Arapuã. Que bom contar com sua audiência, acompanhando toda a nossa programação. Rede Verdade hoje, a gente segue acompanhando as eleições 2022, você vai ficar sabendo a agenda dos candidatos ao governo do estado nesta quinta-feira. Se quiser ali acompanhar algum dos seus candidatos de preferência, a gente vai te passar aqui onde é que eles vão estar hoje à tarde, hoje à noite, para você poder acompanhar. Tem também a decisão do Tribunal Superior Eleitoral que proibiu, o porte de armas nos locais de votação no dia 2 de outubro. Eu ainda trago as notícias lá de Brasília com Napoleão de Castro, debate sobre a regulamentação da profissão dos corretores de imóveis, já começando a ser debatido no Congresso Nacional. Aqui no estúdio se acompanha uma conversa, um bate-papo com um paraibano, engenheiro, que está morando em São Paulo ao longo desses anos todos, foi secretário nacional de saneamento básico no governo Fernando Collor de Mello, ocupou vários cargos de direção, dos vários poderes no governo lá de São Paulo e também no governo federal. Estou falando de Paulo Bezerril Júnior, que está aqui conosco e lança hoje, nessa quinta-feira, um livro aí, uma autobiografia das suas histórias todas, da sua defesa pelo saneamento básico, implantação, legislação e implantação do saneamento básico aqui no Brasil. Você acompanha tudo isso. E aí eu cumprimento meu convidado, Dr. Paulo, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui, é um prazer recebê-lo, a Paraíba receber aí de volta para o lançamento do seu livro para contar a sua história. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pela apresentação. É uma satisfação imensa estar aqui na minha terra, podendo lançar o meu livro, e parte dele eu vivi aqui e devo à Universidade Federal da Paraíba o meu título de engenheiro civil, e muito me honra e muito me orgulha ser paraibano. Estou lançando meu livro hoje no Hotel Litoral e gostaria de contar com a presença de todos vocês. Vamos conversar sobre o livro. Deixa eu ir para a política aqui, antes da gente voltar para o nosso bate-papo, para saber como é que foi a agenda dos candidatos nessa quinta-feira. Sabrina preparou tudo direitinho para você acompanhar aí. O candidato João Azevedo, PSB, tem agenda administrativa à tarde e à noite sabatina na Associação Comercial de Campina Grande. O candidato Major Fábio, PRTB, vai conceder entrevista em rádio local e participa de podcast em João Pessoa. O candidato veneziano Vital, MDB, faz entrevista a uma emissora de TV e à noite participa de caminhada no bairro Colinas do Sul, em João Pessoa. Já o candidato Pedro Cunha Lima, PSDB, tem gravação de guia eleitoral e participa de inauguração de um comitê de um deputado federal aliado. O candidato Antônio Nascimento, PSTU, tem reunião com coordenação de campanha. Na parte da noite, tem reunião com os apoiadores. Já a candidata Djani Simplício, do PSOL, tem preparação para debate na TV e à noite, panfletagem nos bancários. O candidato Adriano Trajano, PCO, não tem agenda hoje à tarde. O candidato Nilvan Ferreira tem entrevista em rádio e reunião com a equipe na parte da tarde e à noite tem reunião com a comissão dos aprovados do concurso da Polícia Civil. Logo em seguida, participa de inauguração de um comitê de um candidato a deputado estadual aliado. Ok, na sequência vamos saber como é que o Tribunal Superior Eleitoral se pronunciou a respeito da consulta que foi feita, se o eleitor poderia ou não portar armas ali na cabine de votação, na urna. Nas eleições passadas, muitas imagens registrando ali as pessoas com arma dentro ali da cabine da urna eletrônica. O TSE diz que agora não dá, proibiu o porte de arma nos locais de votação. Vamos acompanhar. O Tribunal Superior Eleitoral proibiu o porte de armas nos locais de votação no dia da eleição. A determinação também vale para as 48 horas antes e as 24 horas depois do pleito, no perímetro de 100 metros das sessões e de outras localidades eleitorais. O relator, ministro Ricardo Lewandowski, afirmou que armas e votos não se misturam. Segundo ele, a proibição da presença de pessoas armadas nos locais de votação
tem por objetivo proteger o exercício do voto de qualquer ameaça. Já existem dispositivos previstos no Código Eleitoral sobre o tema, que diz ser proibido aos membros da Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícias Federal, Civil e Militar, bem assim aos demais integrantes de qualquer corporação armada, aproximar-se das sessões de votação portando armas. Só será possível esse tipo de conduta se houver convocação pelo presidente da mesa receptora de votos ou pela autoridade eleitoral. Ok. Olha só, um saneador de cidades, Paulo Bezerril Júnior, autor aqui dessa autobiografia contando a história desse paraibano que está em São Paulo há várias décadas, ele que já foi secretário nacional do saneamento no governo ainda, Fernando Collor de Mello, e de lá para cá foi acompanhando ali as gestões em São Paulo, também dentro do Ministério no governo federal, ao longo de outros governos aqui do Brasil. E é ele que está aqui comigo para contar essa história. Paulo, o que é que tem aqui nesse livro? O que é que você destaca? Primeiro, sua saída da Paraíba, você destacou que se formou aqui e depois ganhou o mundo. Como é que foi isso? Essa é uma história um pouco longa, eu vou tentar resumir. Terminei meu curso de engenheiro civil na Universidade Federal da Paraíba e fui fazer um curso de mestrado em saúde pública no Rio de Janeiro, na Fundação Oswaldo Cruz. Retornei à Paraíba para ser professor assistente da cadeira de higiene na escola e assumi um cargo de engenheiro na Sudene. Veio o ato institucional número 5 e, para surpresa minha, todas as portas se fecharam para mim. E então eu peguei, desculpa a expressão, o meu canudo e fui para o sul tentar vida lá. Cheguei em São Paulo, em 2 dias tinha 2 empregos e fui ficando, estou lá há 55 anos, militando no saneamento, nos recursos hídricos, no meio ambiente do Estado de São Paulo e do Brasil. Por que você quer contar a sua história toda? O que é que tem nesse livro aqui, dentro da sua trajetória? Sobretudo, e você se registra aqui como timoneiro da legislação das águas, um saneador de cidades. Como eu inicialmente disse, eu fiz o curso de saúde pública e então você se torna um engenheiro no campo de saneamento, ou seja, um sanitarista, que é exatamente o que início da minha vida eu fiz em São Paulo, sistema de abastecimento de água, de esgotos, por isso que eu dou o título de saneador das cidades, que foi várias cidades. Ao longo desse tempo eu recebi um convite para ser diretor de uma grande empresa de tecnologia de São Paulo, que é a CETESB. Em seguida fui ser superintendente do Departamento de Águas e Energia Elétrica, que é o órgão que faz o gerenciamento dos recursos hídricos de São Paulo. Ao chegar nesse departamento, perguntei aos meus colegas, que eu não sabia muito o que o departamento fazia, o que é a coisa mais importante nesse departamento. O mais importante é o gerenciamento dos recursos hídricos de São Paulo. Como fazer isso? O senhor precisa fazer uma lei. Como eu vou fazer uma lei? Uma lei leva anos para ser aprovada e colocada em vigor. Dificuldade, eu não tenho condições. Então, me disseram, o outro caminho é o senhor fazer um decreto. É um instrumento mais fraco, mas dá condições. Fizemos o decreto e num dia, por uma felicidade, eu era presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, ABS, Seção São Paulo, sabendo que eu ia sentar ao lado do governador. Já fazia 3 meses que esse decreto estava rodando nos escaninhos do Estado. Eu levei uma cópia desse decreto comigo e o governador perguntou a mim, doutor Bezerril, o que representa este congresso com mais de 3.000 participantes do Brasil e do exterior? Eu expliquei para ele e disse o seguinte, se você terminar
a sua exposição, dizendo que está assinando o decreto, criando o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, com a finalidade de desenvolver toda a legislação e o Plano Estadual de Recursos Hídricos, foi sair daqui como um estadista. E ele, então, no discurso dele, quando ele terminou, eu estava com a cópia, coloquei ao lado dele, ele assinou esse decreto, que eu levei mais 2 meses para ser publicado e teve todo o início de uma nova legislação que se fazia necessário, porque o único instrumento, o único diploma legal que existia sobre a área de recursos hídricos no Brasil era o Código de Obra, o Código de Águas de 1934. Então ele precisava ser renovado e atualizado. O doutor Paulo, em linhas gerais, como é que o senhor avalia no Brasil a questão especialmente aí eu quero especificar a questão do esgotamento sanitário, também dos aterros sanitários também em relação do lixo. Como é que o senhor avalia? Qual é o quadro, qual é o retrato que o senhor tem em mente? Esse realmente é um dos grandes atrasos ainda nossos, nós temos os lixões, quando na realidade nós temos tecnologias tão baratas para fazer os aterros sanitários, outras formas de dar uma disposição final sem poluir o ambiente ao lixo. A reciclagem é fundamental, é uma coisa que traz economia, diminui a poluição, não afeta tanto o ambiente. Para vocês terem ideia do que é reciclagem, nós fazemos reciclagem há muitos anos. Quando eu era garoto, eu juntava jornais e revistas para vender, isso era reciclagem dos materiais que poderiam ser aproveitados. Então, ainda hoje nós estamos jogando riqueza através do lixo e botando em locais inadequados, na grande maioria das cidades brasileiras, apesar de ter uma lei que obriga você a ter uma disposição final correta e ainda há recursos e tecnologia capaz de ajudar muito os recursos sólidos do nosso país. E no caso específico do esgotamento sanitário, tem uns dados que me impressionam muito. Estou com um dado aqui do Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento. Ele é de 2020, apontando que uma cidade como Santa Rita, por exemplo, tem apenas 5,2% da sua rede de esgoto coletada. Isso, 5% de esgotamento sanitário em uma cidade como Santa Rita, a terceira maior cidade aqui da Paraíba. Em linhas gerais, no Brasil, como é que o senhor avalia, tanto do ponto de vista de legislação, quanto do ponto de vista de estrutura mesmo? O Brasil ainda vive numa época medieval no que diz respeito à questão do esgotamento sanitário, doutor Paulo? Não, nós temos avançado muito já nesta área. Acontece que, normalmente, o carro-chefe do sistema é a água. O abastecimento, o tratamento e abastecimento da água. Então, sempre ficou em segundo plano a coleta e o tratamento dessa água que nós consumimos e lançamos ela. Sempre foi deixado de lado, por isso que existe essa diferença entre a quantidade de água que você tem e dá para a população e a quantidade de esgoto que é coletada e tratada. Quando, na realidade, são duas coisas, são irmãos sianeses, que não deviam estar separados. Mas, infelizmente, é assim que se dá. Mas agora, com esse novo marco legal do saneamento, com recursos que está sendo colocado, permitindo a iniciativa privada. O senhor defende? Defendo plenamente a iniciativa privada no setor e em quase todos os setores da nossa sociedade, porque a iniciativa privada ela tem muito mais agilidade, muito mais capacidade de avançar toda a infraestrutura ou qualquer coisa que é colocada à mão dele, quando o governo tem as implicações não só do ponto de vista técnico, mas mais do ponto de vista estrutural, né, que engessa os órgãos públicos do Brasil. A burocracia é muito grande, as dificuldades são maiores. Na hora que você integra a iniciativa privada,
ela vai dar um avanço muito grande. Só para dar mais um exemplo, que quando as pessoas falam que o saneamento deve ser feito pelo governo, não é bem assim. Nós usamos medicamentos, alimentos, feitos pela iniciativa privada sem nenhum problema. Porque o saneamento também não pode estar na mão da iniciativa privada. Doutor Paulo, o senhor tecnicamente levanta um debate interessante, porque a gente tem acompanhado o avanço a partir do marco dessa questão das iniciativas privadas tomarem conta, passarem a tomar conta do abastecimento da água, do tratamento e do esgotamento sanitário. A gente tem algumas experiências, inclusive aqui na Paraíba, que tem uma companhia, a Cagepa, tomando conta disso. Quando a gente faz esse debate em que alguns municípios aqui da Paraíba, Souza, lá no Sertão, já é um deles, Santa Rita, que eu acabei de citar, já é um deles, algo recente, a Cagepa faz um debate que diz o seguinte: olha, existe, para além do serviço prestado nessas cidades que são maiores e dão lucratividade, existe uma solidariedade por parte do Estado, porque pega os recursos dessas cidades que dão lucratividade para esse consumo d'água e ele consegue distribuir para os municípios pequenos que não atrairiam a iniciativa privada. E aí, é como se fosse eles chamam de distribuição solidária, olha, a gente precisa ficar com algumas cidades de grande e médio porte para garantir as pequenas, porque se deixar na mão da iniciativa privada, nenhuma empresa vai querer um município de 2.000, 1.500 habitantes. Sim, esse mesmo raciocínio a iniciativa privada faz. É lógico que ela vai querer, não uma cidade pequena, ela vai querer um grupo de cidades onde... Um consórcio. Um consórcio onde uma das cidades tem mais facilidade do seu sistema ser mais econômico para poder fazer na outra aquilo que ele tem de lá. Mas ele faz com muito mais eficiência. Uma das coisas absurdas no nosso país é o desperdício de água, a perda de água nos sistemas de abastecimento. Imagina uma indústria que perde 50% do que ela produz, ou mesmo, vamos considerar em média, 30%, ela não se mantém. E é isso que acontece no nosso país. Os sistemas de abastecimento de água têm uma perda muito grande. Mais no setor público do que no privado. Muito mais no setor público, devido às dificuldades que tem. Você, para às vezes fazer certa coisa, você tem que fazer uma licitação que leva um tempo imenso para fazer. Você tem regras muito rígidas para o administrador público fazer as coisas, quando a iniciativa privada simplesmente toma a medida imediata. Por exemplo, uma perda de água em algum lugar, ela vai imediatamente fechar aquilo ali, contrata a primeira empresa que tiver na mão dela e vai assim. Depois o seguinte, o modelo das empresas de saneamento é um modelo feito pelo Planasa, que iniciou em 1986. Ou seja, aliás, 1980, agora. Década de 80, tudo bem. Na década de 60 para 80. Esse modelo já está superado. Por isso que hoje nós temos que modernizar e oxigenar com a iniciativa privada. Essas empresas que nós temos hoje, que são as empresas públicas de saneamento, elas têm que se modernizar para poder atingir os objetivos que nós precisamos da população de hoje. Numa resposta anterior, o senhor acaba tecnicamente confirmando uma leitura que a gente tinha sobre as gestões públicas, quando o senhor disse o seguinte: olha, se preocupa muito com a questão do abastecimento e até do tratamento da água, mas a gente, para a preocupação aí, não avança com o que o senhor chamou de irmão siamês, a questão de onde essa água vai escoar, né, de onde ela retorna aí. E aí a gente tem sempre a leitura que os gestores públicos não querem falar em esgotamento sanitário, porque é enterrar cano embaixo da terra, são obras que não são visíveis, não dão votos, porque elas não podem ser mostradas. O senhor, durante a sua experiência toda nas gestões públicas, percebeu que é isso mesmo, doutor Paulo? Assim, de certa forma, você precisa avançar com a maturidade dos gestores públicos para entender que existe uma necessidade de investir, sim, e milhões de reais, inclusive, em esgotamento sanitário, mesmo que não sejam obras que sejam vistas a olhos nus, mas ela tem um benefício muito grande à sociedade? Não tem dúvida, inclusive porque a própria sociedade já se conscientizou ao longo do tempo dessas necessidades, levando
há uma pressão aos dirigentes públicos para que isso ocorra. Quando no passado não existia, simplesmente era fácil você jogar uma água servida no quintal de sua casa e ver até animais tomando aquela água e se via até também de irrigação para as plantas. Mas isso é coisa de muito tempo atrás e que normalmente o que acontecia naquela época era um esgoto mais essencialmente orgânico, quando hoje você tem produtos químicos altamente contaminantes e que não sai e pode contaminar não só essas plantas como os animais, como não contaminar todo o solo, o lençol freático e tudo mais. Então é uma grande diferença de anos atrás, que era só orgânico, que hoje você tem grandes quantidades, não só de produtos químicos, mas de metais pesados, restos de fármacos, que são todas substâncias muito prejudiciais ao meio ambiente e ao ser humano. O senhor, nesse livro que vai lançar hoje, dá dicas a gestores públicos sobre saneamento básico ou não? Daqui a pouco o senhor responde. Um minutinho só, a gente vai rapidinho para o intervalo comercial e volta conversando com esse paraibano que fez carreira em São Paulo, ocupando vários cargos públicos a partir do governo federal e do governo estadual de São Paulo, e está lançando um livro sobre a sua trajetória nesse sentido e debatendo saneamento básico aqui no Brasil. Um minutinho só e a gente está de volta.